perseguição aos cristãos nos primeiros séculos depois de Cristo. Guerras, erupção de vulcões, terremotos, tornados, o intenso calor dos dias atuais, tsunamis, perseguição religiosa em países que já foram berço do Evangelho, pandemia e doenças. Parece que estamos vivendo um grande colapso nos dias atuais. Acompanhando o que vem acontecendo desde a primeira vinda de Jesus Cristo, o mundo agora parece estar vivendo os seus últimos dias. É um caos atrás do outro. Seja ele por interferências climáticas ou até mesmo pela mão do homem. Muitas coisas estão acontecendo desastrosamente, levando a um colapso na realidade da existência da humanidade. São doenças, são terremotos, são enchentes, inundações, vendavais, tornados, maremotos, tsunami, vulcões entrando em erupção. E tudo isso nos leva a pensar, aonde nós estamos em relação à cronologia dos tempos? Em que período da história, dos planos de Deus, nós estamos vivendo? Graça e paz, boa noite a todos vocês que nos assistem, todos vocês que nos acompanham neste canal, vocês que fazem parte da Igreja Presbiteriana de Jacuíba. Meu nome é Ebson Magno Silva Moreira, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jacuíba. O apóstolo Paulo, ele, ao escrever a Timóteo, no seu segundo volume, a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3 e verso 1, ele fala uma advertência para o jovem pastor Timóteo, dizendo as seguintes palavras: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. No início deste verso, usa uma expressão muito importante para Timóteo. Sabe, porém, isto nos últimos dias. Esse verbo que o apóstolo Paulo utiliza aqui é tomar conhecimento, buscar conhecimento, só que ele tem algo a mais e muito importante para mim e para você, e principalmente na expressão de Paulo, de ordenança, de advertência ao jovem pastor. Essa palavra aqui quer dizer: tome conhecimento, busque conhecimento, esteja atento a algumas realidades com relação ao tempo. As expressões que Paulo coloca logo depois, nos últimos dias, tempos difíceis, ele fala: tome conhecimento do tempo, das consequências, da realidade em que estão vivendo no tempo determinado, nos tempos por vir, no tempo que irão acontecer nos dias vindouros. O verbo aqui utilizado, ele está conjugado, declinado no tempo presente, na voz ativa, mas num modo muito interessante para os nossos dias, que é um imperativo. Ele não te dá uma sugestão de tomar conhecimento, de estar atento, mas ele te impõe. Ele é um imperativo, ele não está com alternativa para você apenas querer conhecer. Você tem que conhecer. Você cristão, você que faz parte de uma igreja, que está nos caminhos do Senhor, você tem que conhecer as realidades dos tempos para saber em que momento você está. O que você está fazendo nos dias atuais, nesses últimos dias. Os dias que nós estamos vivendo é um tempo de calamidade. É um tempo de muita dor, de perda, de aflições, de medos, de angústias, de quebrantamento. A igreja está experimentando um tempo de edificação. Que tempo que você está vivendo? Você não tem uma sugestão para conhecer. Você tem um imperativo, uma ordenança para conhecer o tempo e os tempos de onde você está vivendo. Em primeiro lugar, nós precisamos estar atentos, como os cristãos que estão vivendo nos últimos dias, precisamos compreender o tempo determinado. A expressão que Paulo utiliza para Timóteo, nos seguintes versos, diz: nos últimos dias.
É uma expressão também utilizada, a escatologia. Ele usa aqui uma palavra em relação ao tempo futuro, aos últimos dias, escatológico, referindo-se ao tempo do fim, os últimos dias desta presente era, em que Cristo voltará do céu, ressuscitará os mortos, levará a cabo o julgamento final e estabelecerá o seu reino. O tempo presente, que está determinado como os últimos dias, ele é um período que corresponde entre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Este tempo ele nos manifestará sinais do retorno, da volta do Senhor Jesus Cristo. Esse tempo ele vai manifestar, alguns sinais, alguns acontecimentos que antecederão a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, que diz assim: ele estava no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus responde: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 6 ele nos fala de sinais na história. Ele diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. No versículo 7 ele nos dá sinais também, tanto na criação como também na história. Ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e na criação ele diz assim: e haverá fomes, terremotos em vários lugares. No versículo 8 ele fala: porém, tudo isso é o princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9 ele fala: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10 ele fala de sinais na igreja. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Do versículo 10 ao versículo 14, todos esses sinais são dentro da igreja. Versículo 12, ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 5, continuando ainda na igreja, os sinais na igreja. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua casa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito.
Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele fala de mais sinais na criação no versículo 29. Ele diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Guerras. Eu estive fazendo um registro, um relato, das guerras que abalaram desde a primeira vinda de Jesus Cristo até os dias atuais. E você sabia quantas guerras nós tivemos nesses dias, em todos esses dias, desde a primeira vinda de Jesus Cristo até os nossos dias? Eu registrei aqui um pequeno histórico. Nós tivemos 158 guerras. Mais do que isso, aproximadamente isso sai contando assim, e nos registros das histórias, 158 guerras desde a primeira vinda de Jesus Cristo até os dias atuais. Nós tivemos guerras civis, guerras mundiais, guerras entre nações. O Brasil aparece na lista também com guerras a partir das guerras garaníticas, em 1754 a 1777, no Brasil colonial ainda, onde Portugal e Espanha lutaram contra os índios Guarani. Nós tivemos o Brasil envolvido em 4 guerras no Brasil colonial, 6 guerras como o Brasil Império, o Império Brasileiro, sendo a última como o Império na Guerra do Paraguai, em 1864 a 1870. No Brasil República, ou Brasil República Federativa, foram registradas 10 guerras internas, civis e com outros países vizinhos. Nós tivemos muitas guerras entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Quantas guerras? E vocês estão ouvindo rumores de guerras que ainda estão por vir, de guerras que nós não conhecemos, guerras biológicas, guerras sutis entre países. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21 e versículo 11, está escrito assim: haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Palavras essas que nos dizem o que vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus Cristo. A erupção do Monte Pelé em 1902, na ilha de Martinica, causou um grande desastre na população que morava ao redor deste vulcão. O vulcão despertou pela manhã, liberou uma densa nuvem negra composta de lava atômica, vapores e gases. Subiu com um estrondo e desceu a 670 km por hora, com 1675 graus Celsius, varrendo a cidade de Saint-Pierre, queimando e destruindo tudo pela frente. 28 mil pessoas morreram em apenas alguns minutos. E toda a cidade ficou destruída. Totalmente destruída. O terremoto de Tenzing na China, em 1976, teve o tremor principal acontecido à noite, quando as pessoas estavam dormindo. Os tremores seguintes, cuja magnitude alcançou 7,1, matou mais pessoas do que o primeiro, e a população estava socorrendo as pessoas vivas entre os escombros. Mais de 90% dos edifícios desabaram, e a divulgação de mortos foi de 242.419 mil pessoas, mas estima-se que chegou a 655 mil pessoas mortas
nestes tremores de Kingston, em 1976. Tornado de Daulapur, em 1989, em Bangladesh. A largura do tornado tinha 1,5 km, com a velocidade do vento entre 180 a 350 km por hora. Percorreu 80 km varrendo tudo pelo caminho. Cerca de 1.300 pessoas morreram e 12 mil ficaram feridos nesse grande tornado que varreu Bangladesh no ano de 1989. A Europa enfrentou um intenso calor, da qual teve grandes desastres na França, na Espanha e em Portugal. O mundo todo está dentro desse colapso. As pessoas estão morrendo. Em 2003, na França, morreu 14 mil pessoas, a maioria idosos. O calor intenso causou incêndio nas florestas da França e, consequentemente, alcançou a Espanha e também Portugal. Um grande desastre climático. Em 2004, no Oceano Índico, um tsunami causado por um grande terremoto em 50 anos, com a escala de 9 pontos, gerou uma falha de 1.200 metros de comprimento na costa terrestre, que deslocou uma enorme onda e saiu em várias direções a mais de 1.000 km por hora e alcançou os continentes. Atingiu 13 países entre o leste da África a Tailândia. Morreram entre 225 mil pessoas a 300 mil pessoas. Não se sabe a estimativa certa porque o oceano varreu muitos corpos para dentro do mar. E muitas cidades foram destruídas. Em alguns continentes, em alguns países, o oceano entrou 2 quilômetros para dentro. E em outras, 4 quilômetros. Os cristãos estão vivendo os últimos dias entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo. Os últimos dias de um tempo determinado por Deus. De um tempo em que nós estamos podendo gozar de algumas bênçãos, como entrar na sala do trono, de dirigirmos diretamente a Deus, de falarmos com Ele, de prestarmos culto em nossa casa, de exercermos o sacerdócio individualmente, cada um de nós. Nós temos muitos privilégios, mas diante dessas circunstâncias, das guerras, tremores, de ventos, de maremotos, de todas essas coisas que têm nos acontecido, o cristão hoje está vivendo os últimos dias desta era, desta presente era. Estamos chegando ao arrebatamento da igreja. Ela está mais próxima e as escrituras nos falam da segunda vinda de Cristo como algo já acontecendo, é algo que vai acontecer, é algo que está muito perto, muito próximo. Ele está vindo. Os sinais da vinda de Jesus Cristo não são como as placas de uma BR que te fala que à frente você vai encontrar um obstáculo. Eu, quando estou chegando em casa, eu aciono o portão para poder abrir. E quando eu estou entrando na minha casa, meu filho está na janela, me esperando terminar de adentrar a garagem da minha casa. O portão abrindo é um sinal para que meu filho entenda que eu estou entrando na minha casa. Os sinais que antecedem a vida de Cristo são partes da chegada de Jesus Cristo. Não são como as placas da BR que falam que mais à frente vai ter um obstáculo. E você pode parar e não chegar até o obstáculo. Mas os sinais da vinda de Cristo diz que ele está chegando. Os sinais da vinda de Cristo são os sinais que acompanham a sua chegada. São ecos dos seus passos. E ele está chegando. As Escrituras nos falam da segunda vinda de Cristo como chegando. Não como algo que irá acontecer no futuro, mas que está vindo, que está a caminho, que está para acontecer a qualquer instante. Por que Deus concedeu esse intervalo de tempo para a igreja? Primeiro, para a salvação. A salvação daqueles que foram eleitos desde a eternidade. É porque que Deus nos concedeu esse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo, para buscá-lo enquanto se pode achar. Ele nos deu um intervalo para podermos nos dirigirmos a Ele e encontrarmos com Ele. Por que Deus nos deu um intervalo de tempo que tem esses desastres ecológicos, esses desastres climáticos, rumores, guerras,
né, a inimizade entre homens e países e nações. Ele nos deu esse tempo, ele nos concedeu esse intervalo de tempo para podermos pregar o Evangelho em todo o mundo. É necessário pregar o Evangelho às pessoas do seu bairro, da sua cidade, do seu município, do seu estado, do seu país, nos países vizinhos, nos países da terra. Por que Ele nos deu esse tempo, esse intervalo de tempo? Para nós sermos aperfeiçoados à imagem de Cristo, santificado por uma ação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis moldam o nosso caráter na vida cristã. Nós precisamos um do outro, nós precisamos da igreja, de cada membro da igreja para podermos ser edificados, aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus. O que nós podemos aprender sobre esse tempo determinado, esse tempo em que Cristo veio e depois voltará, esse intervalo de tempo em que nós estamos vivendo como os últimos dias, como cristãos dos últimos dias. O que nós podemos aprender? Esse é um tempo em que podemos procurar e achar Jesus Cristo. E você pode achar e entender quem Ele é, viver com Ele, né? Falar com Ele, ter Ele no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na criação com seus filhos, no cuidado diário de vocês, de poder experimentar a vida com Ele. Esse é um tempo em que podemos anunciar o Evangelho de salvação a todos, a quem amamos, aquelas pessoas que são especiais para nós. Não é só pregar o Evangelho nas ruas, é muito legal isso, mas a sua casa precisa ouvir o Evangelho. A sua família precisa ouvir o Evangelho. E você é um sacerdote de Deus para pregar o Evangelho na sua casa. Esse é um tempo em que podemos aprender e crescer na graça e no conhecimento através da palavra. Ela é pregada, anunciada, hoje muito mais nas mídias. Você tem acesso a uma palavra de Deus, mas procure com cautela palavras de pessoas coerentes, pessoas que conhecem, que estudaram, que têm uma santidade, uma reverência ao Senhor para poder anunciar o Evangelho. Não saia pesquisando qualquer coisa na internet. Procure pessoas de renomes bíblicos, de conhecimento bíblico, para poder você ser alimentado e crescer na graça e no conhecimento através da palavra de Deus. Nós podemos também, nesse tempo, santificarmos, perdoarmos, amarmos uns aos outros, ajudar, orar. É um tempo de apoio mútuo uns aos outros. Esse é um tempo que você pode fazer a diferença em sua casa. Esse é um tempo que você pode fazer a diferença na sua família. Esse é um tempo que você pode fazer uma diferença no seu trabalho. Você pode fazer a diferença onde você pisar os pés. Você pode abençoar pessoas. Você pode cuidar de pessoas. Você pode santificar a sua vida e a vida de pessoas, uns com os outros, para a glória do Senhor. Esse é um tempo que nós podemos encontrar com o Senhor. Esse intervalo de tempo determinado, é um tempo em que nós somos trabalhados, edificados, lapidados pelo Espírito Santo para podermos alcançar a imagem de Cristo. Eu e você, juntos. E você que está vivendo esse período de tempo, sabe que esse é um período de tempo reservado pelo Senhor com esses propósitos. Você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. Há muitas dificuldades neste mundo, sim. Deus nunca nos omitiu. Neste mundo teríamos aflições e diversas aflições. Mas neste mundo nós temos Ele. Ele estará conosco. Nunca nos abandonará. Estará conosco até os fins. A última parte do versículo, ele diz: tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. E precisamos estar atentos às dificuldades do tempo. A dificuldade do tempo, ela tem uns ensinamentos preciosos para nossas vidas. Quando Paulo ele fala para Timóteo sobre estas dificuldades do tempo, e o tempo, a palavra tempo que ele utiliza aí, ela não é um tempo cronológico. Ele está além da cronologia do nosso tempo. Ele usa um termo chamado kairos. Kairos é uma medida de tempo perfeita. Kairos é a medida do tempo de Deus. Ele está além do tempo contado. É um tempo perfeito, onde o início e o fim estão juntos. Kairos, tempo de Deus. As dificuldades do tempo de Deus para nós.
essas dificuldades do tempo de Deus para nós. É um tempo oportuno, é um período limitado de tempo, um estado de tempo onde as coisas e eventos podem vir, podem chegar a acontecer nas nossas vidas. Mas acontece por uma ação de Deus. É tempo de Deus. Dificuldades do tempo de Deus para cada um de nós. Quando Paulo disse isso para Timóteo, Paulo estava falando de situações em que Timóteo iria viver. A igreja que Timóteo estava pastoreando estaria experimentando, e a igreja viveu essas dificuldades. Ela viveu essas dificuldades nos séculos vindouros, logo próximo ao período que Paulo escreveu essa carta. Movido por uma perseguição do Império Romano, a igreja passou por vários processos de perseguições. Viveu escondidas em montanhas, nos erros das montanhas, em cavernas, em grutas, eram perseguidos. Quando o imperador achasse necessário fazer uma perseguição aos cristãos, eles levantavam uma perseguição. Nero fez no Édipo e deu início a uma perseguição oficial do Império aos cristãos, colocando inicialmente a culpa nos cristãos do incêndio que aconteceu em um bairro da cidade de Roma, onde ele construiu o Palácio Real. A partir deste momento, a perseguição iniciou e durou até Constantino. E no período do imperador romano Diocleciano, entre 204 a 305, houve a maior perseguição aos cristãos que quase extinguiu o cristianismo. A crueldade estava além da imaginação, em torturas e mortes. A perseguição inicialmente foi estimulada pela mãe do imperador Galério e durou cerca de 10 anos. É impossível estimar o número de mártires e nem enumerar as formas de torturas e mutilações aplicadas aos cristãos deste período. A igreja sofreu diversos tipos de torturas. A crueldade e as torturas que os imperadores submetiam aos cristãos eram um motivo pelo qual a igreja se manteve pura. Até os anos 311, a igreja se manteve pura. A partir dos anos 311, com o imperador Constantino, que decretou ali um novo edito dando liberdade à igreja e também colocando a igreja cristã como a igreja oficial do Império Romano, não abolindo as outras religiões, mas como o cristianismo uma religião acima das outras religiões. O próprio Constantino não se converteu ao cristianismo, ele foi um homem cruel, um homem que tirou a vida de pessoas, e para poder se redimir dos seus atos no fim da sua vida, ele começou a construir capelas. Foi quando a igreja ela começou a ter templos fixos, não casas para adoração, mas lugares fixos, catedrais. Começaram a construir a capela de São Paulo em Roma, a capela de São Pedro. E também, por mão de Constantino, se iniciou muitas organizações da igreja, mas não foi um homem que deu liberdade ao cristianismo e trouxe a pureza ao cristianismo. Ao contrário, depois dele, os cargos clericais passaram a ser vendidos. Né? As pessoas queriam ter o título de líder, títulos clericais, e passaram-se a vender títulos eclesiásticos. As pessoas compravam para poder se tornar cristãos no nome cristão. A igreja ela passou por este período e vivenciou este período. Ela esteve pura até 311, uma igreja limpa, pura, de santidade, de entrega e de disposição de morrer pelo nome de Cristo. Assim como em Atos Apóstolos, a igreja, né, através dos líderes e a própria igreja, também estavam dispostas a morrer por Cristo. Agora, esse tempo difícil é um tempo que Deus colocou para poder existir em nossas vidas, porque ele está dentro do kairos, o tempo de Deus. A dificuldade do tempo que sobreveio ao período logo após as palavras de Paulo a Timóteo é um período também que se estende até os nossos dias, até o arrebatamento da igreja, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Tempos difíceis sobrevirão.
E o que nós devemos aprender com esses tempos difíceis? O que Deus quer fazer na história da igreja nos tempos difíceis? No período do exílio, o exílio egípcio, Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, vai lá e tira o meu povo da escravidão para me adorar aqui no deserto. Mas eu endurecerei o coração de Faraó. Olha o que ele escreve aos Romanos, capítulo 9, verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Aquelas 10 pragas que aconteceram no Egito foram para que o povo, as nações, pudessem conhecer o poder de Deus, conhecer a ação de Deus, o poder de Deus e o nome dele ser anunciado entre as nações. As calamidades dos dias de hoje, os dias difíceis dos dias de hoje, as situações adversas, a perseguição à igreja no período logo após o período apostólico dos pais da igreja, essa perseguição foi para anunciar o nome de Cristo. Um dos mártires neste período disse que o sangue dele seria semente do cristianismo. Estes dias difíceis, eles vêm para nos mostrar o poder de Deus e para que seja anunciado o nome de Deus em todos os lugares. Nesses dias em que a pandemia tem assombrado e assolado as nossas nações, muitos líderes políticos dessas nações estiveram clamando, ajoelhando. No Brasil teve um dia de jejum, líderes religiosos orando com o presidente, governos dos estados também orando, pessoas orando pelos seus governadores. Nos países que estão na nossa divisa na América Latina, as pessoas postando vídeo de líderes de governos orando, buscando oração e tendo ali a imposição de mão para poder orar pelas suas vidas. Isto é a proclamação, a anunciação do nome de Deus entre as nações. Essas calamidades vêm para o poder de Deus ser manifestado, para que o seu nome seja anunciado entre as nações. Entendemos que é necessário se converter. É necessário se converter de verdade. Converter aos planos, à vontade do nosso Deus. Se converter. Quem se converte, perdoa. Quem se converte, ama. Quem se converte de verdade, vive em fidelidade ao nosso Deus. Quem se converte não nutre raiva. Quem se converte transforma a sua vida. Quem se converte de verdade tem uma vida transformada. É necessário se converter. Esses tempos difíceis, nós precisamos viver as misericórdias e o perdão de Deus, mas para viver as misericórdias e o perdão de Deus, precisamos nos converter de verdade. A igreja precisa se converter de verdade, a nação precisa se converter de verdade, os nossos bairros precisam se converter de verdade, as pessoas que ainda não se decidiram por Jesus têm que se converter de verdade. É necessário corrigir as nossas vidas. É necessário sair do comodismo, é necessário restaurar a intimidade com Deus, é necessário a gente voltar ao primeiro amor, é necessário manter acesa a chama no altar. É necessário manter o fogo aceso no altar. Esse fogo aceso, a santidade, a intimidade com Deus. É necessário confiar no Senhor. A fome mundial se multiplicará com esta pandemia. Este é um tempo que nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no Deus Todo-Poderoso. É necessário reconhecer que Deus ele é todo-poderoso e que o homem ele é criatura. Com a situação que o coronavírus trouxe ao mundo, abalou as estruturas dos que eles têm autoridade neste mundo. É necessário estar na dependência dos propósitos divinos. É necessário estar nos caminhos do Senhor. Entre 1918 a 1920. Em plena guerra dos Estados Unidos e Alemanha, a Primeira Guerra Mundial, o mundo foi assolado por o vírus da influenza A, conhecido como H1N1. Esse vírus fez um dos maiores ataques silenciosos na guerra e pós-guerra, levando em 2 anos um colapso
no mundo. O que vocês estão vendo hoje de isolamento social, de escolas e todo tipo de aglomeração sendo impedidos, né, ordenado para não se existir aglomerações, fechar escolas, fábricas, para poder conter esse vírus. Esse vírus foi violento naquele período. As pessoas, na parte da manhã, manifestavam os sintomas da doença, da gripe, e na parte da tarde morriam. No mesmo dia. Seus corpos eram colocados nas ruas, em frente às casas, um caminhão passava recolhendo os corpos, um trator abria a vala e os corpos eram enterrados. Houve, segundo o relato no livro de John Pike, que um homem foi baleado por não estar usando máscara. Nesta pandemia, 150 mil mortes foi nos Estados Unidos. 50 milhões de pessoas aproximadamente morreu no mundo todo nesses 2 anos. No Brasil foram cerca de 35 mil mortes. No estado de Nova York, em 1918, registrou cerca de 60 mil mortes. Nós temos o registro em 8 semanas de coronavírus no Brasil. Nós temos nos Estados Unidos 52.415 mortes registradas. Nós temos na Itália 25.969 mortes registradas. Na Espanha, 22.902 mortes. Na França, 22.255 mortes. No Reino Unido, 19.506 mortes. Na China, 6.642 mortes. Uma observação: em 3 dias, a China registrava 4.632 mortes. 10 pessoas em 3 dias morreram. Diferente, né, da estatística em outros países. No Brasil, 3.670 mortes. Em 3 dias, o Brasil teve quase 1.000 mortes. Está se criando um caos que vai abalar a economia. Está abalando aqueles que detêm poderes. Porque estes que detêm poderes são homens, são criaturas. Quem não será abalado é o nosso Deus. E a quem Deus não quer que seja abalado. A quem Deus quiser preservar, se Ele quiser preservar. Porque esta pandemia mostra que nós não temos essa autoridade. A autoridade que existe está na mão de Deus. Todo o poder está na mão. Os desastres têm acontecido e essas situações difíceis nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo de Deus, o Kairos de Deus, nós precisamos nos converter, nos arrependermos, nós precisamos da misericórdia e do perdão de Deus, para que nós tenhamos, né, vidas guardadas, protegidas por Ele. A nação brasileira precisa disso. O mundo precisa conhecer Jesus. Quando os 4 cantos tiverem ouvido o Evangelho de salvação, o arrebatamento da igreja virá sobre um dia, a um piscar de olhos, mas todos verão, todos verão. A igreja será arrebatada. Ele virá buscar. Estes sinais, eles fazem parte da chegada do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, que arrebatará a sua igreja, a sua vida. Ele está vindo buscar. Ele está se aproximando da sua igreja. Ele vai levar a sua igreja. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, da sua família. Você possa ser uma luz nestas trevas para anunciar e proclamar aos teus queridos, às pessoas que vivem perto de você, aqueles que estão próximos de você, a misericórdia do Senhor, o grande amor do nosso Deus. Nós, como cristãos, nos últimos dias, precisamos estar atentos, precisamos ter conhecimento do tempo determinado, da circunstância do tempo determinado e do tempo de Deus com as suas adversidades que manifestam o seu poder, a sua glória, o seu nome, a sua autoridade na terra e em todos os cantos da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja grandemente abençoado pelo Senhor nosso Deus.